Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar estudando as relações trigonométricas no triângulo retângulo, tá bom? Na nossa última aula, nós vimos como que a gente calcula o seno, cosseno, a tangente de um ângulo. Mas agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos utilizar esses dados para calcular a medida de um dos lados do triângulo. Então no primeiro exemplo aqui, eu tenho um triângulo ABC, em que os lados medem 3 metros, x metros e y metros. E o ângulo que é formado aqui no ângulo B é de 64 graus. E o problema é que me dá alguns dados. Me dá qual o seno de 64 graus e o cosseno de 64 graus. Me dá um valor aproximado. Por quê? Muitas das vezes o seno é um valor muito quebrado. Mesma coisa o cosseno e a tangente. Tá bom? Então, normalmente a gente vai trabalhar com valores aproximados. Então, vamos lá. Eu quero primeiro aqui calcular o valor do y. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, que eu sei que, por exemplo, a relação trigonométrica que relaciona o y, que é o cateto oposto aos 64 graus, e a hipotenusa. Então, no caso, isso é o seno, já que o seno, no ângulo B, vai ser igual ao cateto oposto, que é y, sobre a hipotenusa, que é 3. Só que o ângulo B mede 64 graus. Então, o seno de B vai ser o seno de 64 graus, que é 0,899. Então, 0,899 é igual a y sobre 3. Então, agora eu vou passar esse y multiplicando, né? Então, 3 vezes que multiplica 0,899 é igual a y. Então, y vai ser igual a, deixa eu fazer a conta aqui do lado, 0,889 que multiplica 3. Então, 9 vezes 3 vai dar 27, então vai 2. 3 vezes 8 dá 24, com mais 2, 26, então vai 2 aqui. 3 vezes 8, 24, com mais 2, 26, então vai mais 2 aqui. 3 vezes 0 dá 0 e abaixo 2. E agora, como eu tinha 3 casas decimais após a vírgula, eu tenho que andar com a vírgula 3 casas. Então, o resultado aqui vai dar 2,667 metros, né? Lembrando, como eu utilizei um valor arredondado para o seno, então aqui eu vou ter que usar também o símbolo de arredondamento, ou seja, o y é próximo de 2,667 metros, mas não é exatamente este número certinho fixado, tá? Tem uma variação aí nas últimas casas decimais por conta de eu estar usando um valor arredondado para o seno, tá bom? Agora, da mesma forma, para calcular agora o x, basta utilizar o cosseno, porque o x é o cateto adjacente ao ângulo B. Então, o cosseno do ângulo B, que mede 64 graus, vai ser igual ao cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa, que é o y. Então, agora vou substituir 64 graus pelo cosseno dado, que é aproximadamente 0,438. É igual a 3 sobre x, perdão, x sobre 3. E novamente eu vou passar esse 3 multiplicando. Então eu tenho que x é igual a 0,438, que multiplica 3. E fazendo essa conta aqui embaixo, 0,438, que multiplica 3. Eu vou ter 3 vezes 8, que dá 24, então vai 2. 3 vezes 3, que dá 9, com mais 2 dá 11, então vai 1. 3 vezes 4 dá 12, com 1 dá 13. 3 vezes 0 dá 0. E com 1 que foi aqui, né, que eu esqueci de colocar, isso aqui vai dar 3 casas aqui decimais, então vai dar 1,314 metros. Novamente, eu utilizei um valor aproximado para o cosseno, então não vou usar o sinal de igual aqui no final, eu vou colocar o sinal de aproximado, porque novamente o resultado certinho, cravadinho, se eu usasse o valor fixado do cosseno 64 com trocentas casas decimais, iria mudar um pouquinho aqui no final, né? Poderia ser 4,1257, ou então 398 e coisas desse tipo, tá? Então, o que importa mesmo é essa ideia, você utilizar o seno e o cosseno que é dado para você, esses valores aqui, e aí, se eles forem aproximados, você utiliza o símbolo de aproximação, tá? E, obviamente, para você saber se vai usar o seno, cosseno ou tangente, você sempre se lembre, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa.
cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, você vê quais catetos ou hipotenusa você tem os valores e quais você tem as incógnitas, as letras, tá? Para você ver qual relação que você vai querer usar. Agora, aqui tem outro exemplo um pouquinho diferente. Eu tenho um triângulo, eu tenho aqui dois lados desse triângulo e eu não estou querendo saber qual é a hipotenusa, e sim eu quero saber qual é o ângulo que é formado aqui. Bom, se eu tenho aqui dois catetos, a relação entre catetos é a tangente. Então, eu sei que a tangente deste ângulo alfa aqui, que eu não sei quem é ainda, vai ser igual a cateto oposto, 53,5 metros, sobre cateto adjacente, e mede 100 metros. Tá? Deixa eu tirar aqui a unidade de medida, que a gente não vai usar aqui no meio das contas. Então, a tangente de alfa vai ser 53,5 divididos por 100. Ora, dividir por 100 é só andar a vírgula duas casas, né? Então, vou andar duas casas para a esquerda e vou ter que isso aqui vai ser igual a 0,535, tá? Lembrando, seno, cosseno, tangente não tem unidade de medida, tá? É só o número. Então, o resultado deu isso aqui. E agora, como é que eu vou saber qual é o ângulo alfa? Primeira opção, você pode ter acesso a uma tabela de ângulos e relações métricas, ou seja, seno, cosseno, tangente, que é o caso aqui, coloquei aqui uma tabelinha com alguns ângulos e as suas tangentes, ou então você vai usar uma calculadora científica, ou então você vai usar uma calculadora científica. Então aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma tabelinha, então vamos ver qual valor mais se aproxima de 0,535. Então aqui eu tenho 0,510, 0,532, 554, 577 e 601. Bom, começa aqui com 5 e 3, né? Então, o único que tem aqui 5 e 3 na frente é o 28 graus. Todos os outros estão mais longe, né? Então, aqui eu tenho 554 e 510. Então, o ângulo mais próximo é o 28 graus. Então, eu vou dizer que o alfa é aproximadamente 28 graus. Novamente, o meu resultado não deu exatamente o que está na tabela, tanto que no final aqui deu 5 e aqui deu 2. Então, isso aqui é uma aproximação, tá? Agora, vamos ver como é que a gente faria se usasse uma calculadora científica. Deixei separado aqui uma calculadora do Google, tá? Mas vocês podem usar também uma calculadora científica se vocês tiverem em mãos. E como é que a gente trabalha com ela? Aqui eu vou ver algumas coisas que vocês não devem ter visto ainda, tá? Então, primeira observação, eu tenho que a calculadora verifique se ela está em DEG. O que é DEG? Você está dizendo para ela que você vai trabalhar os ângulos em graus. Para quem não sabe, existe outra unidade de medida para ângulos, chamada radiano, que vocês vão ver no ensino médio, tá? Então, por enquanto, aqui vamos trabalhar somente com graus. E agora, vamos ver. Aqui no meu exemplo, eu achei 0,535. Então, eu quero saber qual é o ângulo que tem essa tangente. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no botão inverte a tangente. Por quê? O valor que eu colocar aqui dentro desse arctan vai ser a tangente que eu achei e a calculadora vai me dar o ângulo em graus que tem essa tangente. Então, 0,535, né? Foi isso que eu achei. Foi exatamente esse número que eu achei, só confirmando aqui. Fecho parênteses e clico em igual. A calculadora retornou 28,146782, 21, 41 e assim por diante graus. O que interessa é, deu um valor próximo de 28, tá? Então, deu um valor aqui bem próximo do que a gente achou com a tabela. Claro que uma calculadora científica vai ter uma precisão maior. Então, por isso que a gente achou aqui 28 e as casas decimais. Na tabela, a gente só achou o número que tinha lá, que era só 28. Então, pessoal, essa aqui é uma forma de como vocês podem calcular lados de triângulos utilizando seno, cosseno e tangente, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem bem e até o próximo vídeo.